Meus caros irmãos e irmãs, nós meditaremos na palavra de Deus a partir do texto de Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses, uma carta muito agradável e muito rica de Paulo aos Filipenses. O texto escolhido é do capítulo 4, no capítulo 4, dos versículos 1 em diante até o versículo 7. E o tema da nossa exposição neste culto é o ideal cristão para a realidade da vida. O ideal de Cristo, o ideal de Jesus, o ideal de Deus para a realidade da nossa vida. Teria, como nós iniciamos este culto nesta manhã, teria Deus um propósito para os seus filhos em um tempo difícil como este? Qual seria o propósito? Eu quero, enquanto os nossos irmãos abrem as Bíblias, quero conversar com as nossas crianças, que eu sei estão em casa com a folha de papel na mão, com aquele lápis de cor ou com aquela canetinha para fazer o desenho, né? Ou escrever alguma coisa que fique guardada para você ao longo da sua vida, talvez. No domingo passado, eu pedi que você fizesse uma espécie de um triângulo e colocasse algumas palavras, em cada canto do triângulo, uma palavra, para você colocar na porta do lado de dentro do seu quarto, talvez, para sempre se lembrar. Você, criança, está fazendo isso? É um pedido aqui do seu pastor que você pense nisso, porque nós somos guiados por nossas convicções. Eu quero continuar a falar com as crianças hoje, pedindo que elas façam um desenho ou uma escrita, na verdade. Pensem que vocês estão em uma sala de aula agora e tem aquele quadro que a professora ou que o professor sempre escreve para vocês, né? Mesmo que você esteja no jardim de infância, se você frequentar qualquer instituição de ensino, o professor ou a professora terá este quadro, que normalmente é um quadro grande, e ali ele sempre coloca coisas para que você faça, tarefas e algumas outras instruções. Faça aí no seu papel, na sua folha de papel, um quadro, como se fosse o quadro da professora. E escreva 3 coisas. Se você for alfabetizado, escreva 3 coisas. Se você ainda não for alfabetizado, pensa nas 3 palavras que o pastor vai falar. A primeira palavra é firmeza. Firmeza. Então, se você já sabe escrever, escreva lá. Primeira palavra no quadro, em cima, firmeza. Segunda palavra no quadro, que o professor ou a professora gostaria de ajudar você, ensinar você a ter. Segunda palavra, paz. Firmeza, a primeira palavra, paz, a segunda palavra, e a terceira palavra do quadro, alegria. Firmeza, paz e alegria. O ideal cristão para a sua realidade, pequena criança. O ideal de Jesus para você, pequena criança que está dentro da família da aliança. Seu pai, sua mãe, certamente andam nos caminhos do Senhor e por causa disso você está escrevendo isso aí agora. Firmeza, primeira palavra. Segunda palavra, paz. E a terceira palavra, alegria. Paz é P-A-Z, tá bom? Não paz de papai e mamãe. Paz, tá bom? Vamos ler o texto bíblico, nós adultos, para compreendermos. Está escrito assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4. Alegrai-vos
sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As crianças já estão desenhando propósito cristão para o ideal, para a realidade delas, né? E nós adultos vamos começar a pensar no ideal cristão para a realidade da nossa vida. Eu quero começar com uma ideia primeiro. Ninguém vive sem um ideal. Todos buscamos algum tipo de ideal. Ideal, de certa forma, é como se fosse uma meta. Quando você imagina alguma coisa, ideia, e aliás, o termo ideia, né, está na mente, você idealiza, você pensa. Coisas muito reais, próximas aqui dos nossos dias. Nós recebemos a notícia nessa semana, ouvimos pelos meios de comunicação, que os Estados Unidos tinham um ideal de vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias do mandato do novo presidente, Joe Biden. E então eles agora já estão anunciando, com 50 dias, os Estados Unidos já vacinaram 100 milhões. Então eles dobraram a meta. Esse é um caso possível de dobrar a meta. Eles querem agora, em 100 dias, vacinar 200 milhões de americanos. Alguém precisa idealizar alguma coisa para que se corra, então, de maneira responsável, atrás do cumprimento de um ideal. O ideal é sempre importante para que o resultado possa aparecer. Nós no Brasil estamos vivendo um tempo que o ideal de muita gente é manter-se vivo. O ideal de todo mundo é sempre manter-se vivo, mas em alguns momentos o ideal pode ser mais elevado, em outros momentos, pela realidade dos fatos, o ideal precisa ser adequado à realidade. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país em que, se você ficar doente, contrair a Covid-19, você não sabe se pode ser atendido em algum lugar. Se você for atendido, não sabe se haverá leito. E se houver um leito, você começa a ter dúvidas, você não sabe se haverá medicamentos. Aí você pensa, mas eu quero me manter vivo dentro desse contexto. Bom, qual é a melhor maneira de nos mantermos vivos de maneira responsável em tempos como este? Brigar contra o sistema? Acusar as pessoas? Ou usar máscara? Manter o distanciamento e cuidar da família? Nós estamos vivendo um tempo que o nosso ideal é nos mantermos vivos, porque talvez não consigamos contar com algum apoio institucional neste momento. Queira Deus que todos os que precisarem das instituições de saúde tenham esse atendimento. Mas, e se não for possível? Então, em alguma medida, isso depende primeiramente de nós. Mas nós também vemos pelas plataformas de comunicação a polícia correndo atrás de pessoas em festas, sem máscaras, como se não existisse amanhã. Para muitos destes, realmente não existirá um amanhã, porque o ideal está tão distante da sua realidade de compreensão da vida. Então pensem comigo, o ideal é tão importante. O Senhor Jesus Cristo teria um ideal para nós cristãos em momentos como este, em momentos difíceis como este? Certamente que sim. Qual seria o ideal para nós cristãos que vemos todas essas coisas, que vemos nações atingirem os seus ideais, as suas metas, e ao mesmo tempo vemos pessoas muito próximas de nós, muito distantes de atingirem qualquer ideal, qualquer meta, porque se tornam sabotadores da própria vida?
O que nós podemos ver nas Escrituras? O que as Escrituras podem nos ajudar em relação a momentos muito difíceis? Lá no final, eu ainda quero contar uma ilustração de como Jesus um dia conversou com duas pessoas que estavam se afastando de um ideal, os dois discípulos no caminho de Emaús. Mas voltemos aqui ao texto. Primeira coisa que parece-me que Paulo estava querendo falar à igreja de Filipos, em relação ao ideal de Jesus para a igreja de Filipos, é que ela deveria permanecer firme no Senhor. Sempre em Filipenses tem essa expressão, no Senhor. Ela deveria permanecer firme. Qual era o problema da igreja de Filipos? O problema está um pouquinho antes da passagem que nós estamos estudando, que é Filipenses 4, versículos de 1 a 7. O problema é que havia muitos inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, inimigos dos ideais de Cristo, inimigos da maneira como Cristo estava ensinando um povo a viver. E esses inimigos, segundo Paulo, aqui nos versículos 17 para frente, dizia que o destino deles era a perdição. Então, a primeira instrução de Paulo aos filipenses é que eles deveriam permanecer firmes no caminho de Cristo, porque outro caminho seria o caminho da perdição. Essa é a primeira coisa. Lembra quando eu pedi às crianças para que elas escrevessem firmeza? A primeira coisa, o primeiro ideal, firmeza, é porque era isso que Paulo queria que os filipenses tivessem. Fossem firmes no Senhor, fossem firmes na sua fé. E que não caminhassem ou pendessem para a perdição dos inimigos da cruz. A palavra de Deus diz que os inimigos da cruz, o ventre é o Deus deles, ou seja, são egoístas, olham apenas para si, e a glória deles está na sua infâmia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Então, a primeira instrução de Paulo aos Filipenses no capítulo 4 é: permaneçam firmes. Mas firmes no que, Paulo? Firmes no Senhor. As pessoas que estão do vosso lado estão cometendo cada coisa estranha, mas o caminho delas é um caminho de perdição. Por quê, Paulo? Porque elas só se preocupam com o seu ventre. Mas por quê, Paulo? Olha, ele explica: porque elas só se preocupam com as coisas terrenas. Todas as pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, provavelmente pegaram um caminho, tentaram um atalho para a felicidade, e provavelmente se decepcionarão demais, decepcionarão suas famílias, e por conta disso, terão de retornar ao caminho do Senhor um dia, para o seu próprio bem. Paulo está prevenindo a igreja de Filipos a estes problemas. Não quer ter problema com o Senhor? Foca nas coisas do Senhor. Não quer ter problema com o Senhor? Não quer ter problema com a sua vida espiritual? Pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas promessas de Deus. Viva pelo cuidado pastoral do seu Senhor. Não se compare às pessoas que estão do seu lado. Não queira vencê-las para orgulho próprio, para dizer que é vencedor. Isso é um problema muitas vezes dentro das famílias, competições entre pessoas para um ser melhor do que o outro. Isso é problema no trabalho, quando pessoas passam umas por cima das outras para que consigam poder. Às vezes traem amizades de mais de 20 anos, como eu fiquei sabendo há muito pouco tempo atrás, de uma traição terrível dentro de um ambiente de serviçalidade. Mas poder, às vezes, domina e cega, e então pessoas passam por cima de amizades e rompem com a lealdade para atingirem um status muitas vezes, um título muitas vezes, alguns trocados a mais em um salário no final do mês, outras vezes. A palavra de Deus diz que sempre haverá gente que só terá os olhos para as coisas terrenas, mas assim não pode ser entre nós.
permanecei firmes no Senhor. Olha, essa expressão permanecer, ela está na carta de Paulo aos Filipenses, em outras passagens também. Eu acabei de ler no comecinho do culto de hoje, uma dessas passagens, está escrito assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo amava muito a igreja de Filipos e sabia que uma das maneiras de ela viver para a glória de Deus naquela época era permanecendo firme no Senhor. Então essa é a primeira coisa, tá, crianças? Firmeza. Não é por acaso que a gente canta o hino 93, somente ponho a minha fé na graça excelsa do Salvador. Somente ponho a minha fé. Sabe, essa expressão fé e firmeza é uma maneira, é uma instrução, é um ideal de Deus para que nós possamos viver em tempos difíceis como estes. Más notícias estão por todos os lugares. Você liga qualquer meio de comunicação e você tem nas manchetes a tragédia. Uma das notícias tristes que ouvimos, embora ela seja uma tentativa inclusive de cuidado, é que nós já temos uma nova designação, um novo adjetivo para alguns hospitais aqui em São Paulo: hospitais catástrofe. Hospitais de catástrofe. Pensem, más notícias, preocupações, riscos estão em todos os lugares o tempo inteiro. Já começamos a ouvir talvez um pouco mais de aumento de violência. Meus irmãos, só tem um jeito de permanecermos dentro de um ideal cristão em momentos como este, e eu recorro a isso: firmeza na fé. Eu sei, eu estou falando com crianças também. O que seria para você, criança, firmeza na fé? Eu diria: permaneça naquilo que o seu pai e a sua mãe têm ensinado a você. Permaneça esperando, creia que esse tempo difícil vai passar. Creia que o Senhor Deus é um Pai amoroso, criança, e que Ele cuida da sua criação como um todo. E você, como um filhinho, uma filha do pacto, você como alguém que é herdeira da aliança da graça, feita com Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que cumpriu todas as coisas que o nosso Deus queria no pacto da graça. Você será abençoado pelos cuidados de Deus. Permaneça firme em esperança, permaneça firme no Senhor. Mas muitas vezes, queridos pais e nós adultos, essa deve ser a pregação dentro das nossas casas. Começamos a ver nossos filhos preocupados com a vida, alguns caindo inclusive em enfermidades psicossomáticas às vezes, e nós pais nos perguntamos: por que o meu filho está tão desesperado? Por que a minha filha está tão ansiosa? Por que nós estamos vivendo essa preocupação tão grande? Meu irmão, minha irmã, quero chamar a sua atenção para o seu testemunho dentro da sua casa. Você precisa ser firme na fé dentro da sua casa. Ajude o seu filho com a firmeza na fé. Era isso que Paulo queria que os filipenses tivessem nestes momentos. Eles estavam sendo muito perseguidos. A segunda coisa que a palavra parece nos mostrar está dos versículos 2 até o versículo 3, 2 e 3. E é uma situação entre duas senhoras, Evódia e Sintique. E a orientação de Paulo, nesse caso, a solicitação, porque se Paulo já fez uma instrução, já deu uma instrução, agora ele faz uma solicitação. E essa solicitação, esse pedido, é que elas pensem concordemente no Senhor. Em outras palavras, que haja paz na igreja de Filipos. Será que elas estavam lutando entre si? Estavam debatendo por algum gosto particular? O texto não mostra. E nós não podemos especular nada sobre o texto. A única coisa que nós podemos ver é que Paulo estava preocupado com uma discórdia entre elas. Uma discórdia entre elas. E veja, Paulo não está preocupado só com Evódia e com Sintique. Ele está preocupado com a paz, com a concórdia, com a comunhão de Filipos, e já desde o começo da carta. Eu vou ler 2 versículos e você vai perceber isso.
Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, veja só, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A orientação de Paulo à igreja de Filipos é que ela fosse unida, que ela fosse concorde. Então, se Evódia e Sintique tiveram algum desentendimento, provavelmente isso não era um problema só das duas, provavelmente isso estava acontecendo em Filipos. A preocupação do autor da carta é para que haja a diminuição da discórdia na igreja. Meus irmãos, só tem um jeito de diminuir discórdias na igreja, é quando a gente aceita o nosso próximo com os erros que ele tem, é quando a gente deixa de executá-lo com o nosso juízo duro, como usurpando o justo juiz. As nossas causas precisam estar diante do Senhor, até mesmo as nossas diferenças, elas são para a glória de Deus, porque o nosso Deus não nos fez iguais, cada um é construído por Deus, da forma como Deus quis. Por isso, meus irmãos, boa parte das discórdias na igreja poderiam, da igreja como um todo, poderiam ser resolvidas só com um pensamento. Vamos pensar no Senhor, vamos nos unir no Senhor, vamos pensar concordemente no Senhor, vamos entender que a nossa união é mais importante que a nossa desunião, vamos entender que a nossa força é mais importante do que a nossa fraqueza. Vamos entender que o ideal que temos neste lugar é mais importante do que eu vencer essa batalha pessoal com o meu próximo. Ah, meus irmãos, quantas pessoas poderiam dormir melhor neste mundo se abrissem mão da conta que querem receber das pessoas que falaram mal delas, das pessoas que de alguma maneira lhes fizeram algum mal. Deixa eu dizer uma coisa muito simples para você, todas as pessoas sempre farão algum tipo de mal. Nós sempre faremos algum tipo de mal aos outros. Já pensou se todas as pessoas cobrassem de nós o mal que fizemos? Aí você pode dizer, pastor, eu nunca fiz mal a ninguém. Meus irmãos, então, se é assim, Davi estava errado. Então, ele disse, eu nasci na iniquidade. Na iniquidade minha mãe me gerou. Olha, se nós somos carentes da glória de Deus porque todos pecamos, então não tem jeito de falar, nunca fiz mal a ninguém. Fizemos sim. E se estamos vivendo da forma como estamos vivendo, provavelmente é porque não nos cobraram o mal que fizemos. Por que nós queremos cobrar dos outros? Lembra da parábola do credor incompassivo? Foi muito perdoado, mas aí não perdoava, e então teve o seu perdão retido, mudado. Muitas pessoas são perdoadas por Deus, mas não perdoam as outras pessoas, e acham que estão bem com Deus por causa disso. Mal sabem elas, que o justo juiz vê aquele que ele perdoou, mas que não perdoa. Então, a paz tem que ser no Senhor, tem que ser por conta da glória de Deus, e não por conta dos nossos ideais particulares. Olhando para esse texto de Filipenses capítulo 4, eu entendo que seria muito mais fácil ter paz do que ter guerras, mas infelizmente, muitos vivem em guerras, uma vida inteira, e criam muitas guerras, com muitas pessoas, pensando que dessa forma andarão nos caminhos do Senhor. Parece que a palavra de Deus diz que não, meus irmãos. É melhor abrir mão da justiça própria e confiar todas as causas ao Senhor. Veja, Paulo está falando isso aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 16, ele também diz alguma coisa. Ele diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paz precisa ser feita, estabelecida com acordos. O nosso primeiro acordo deve ser, será que essa pessoa tem que me pagar tudo o que deve? Será que eu não posso abrir mão? Será que eu não posso fazer um novo acordo, um acordo de paz? Será que eu não posso levantar uma bandeira branca, que é quando se diz, eu não quero mais guerrear? Gostaria de deixar essa instrução, inclusive para as crianças que nos acompanham. Crianças, pensem bem na vida, no hábito de viver dentro de casa. Não vivam em guerra com os seus irmãozinhos. Não vivam em competição com os seus irmãozinhos, ou seu irmão ou sua irmã. Ao contrário, se ele lhe fez alguma coisa que chateou você,
lembre de uma coisa: o Senhor Jesus pode ter perdoado a ele já por aquele mal que ele te fez. O Senhor Jesus é tão bom que ensina-nos a sermos bons, sermos aperfeiçoados ao pensamento dele. Põe a sua causa, embora você possa estar sentindo alguma coisa ainda no seu coração, põe a sua causa diante de Deus e diga: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu não sei. Sabe por quê? Porque o mesmo mal que um irmãozinho faz para nós, em outro momento, nós fazemos para ele. E você pode ter feito também, só que não se lembra. O ditado é que quem bate nunca se lembra, mas quem apanha nunca esquece, não é mesmo? Mas veja só, no Senhor nós podemos nos esquecer. Olha como nós podemos ser melhores do que a cultura. A cultura diz: não precisa se esquecer do mal que alguém te fez, vinga-te do mal que alguém te fez. Mas Jesus um dia disse para Pedro que ele deveria perdoar muito, deveria perdoar sempre, deveria perdoar 70 vezes 7. E isso quer dizer perdoar o tempo todo. Então, criança, pensa na paz na sua casa, pensa na alegria que você pode dar aos seus pais, se você for uma criança cordata, uma criança obediente, uma criança que divide o seu presente, divide a comida, divide o seu brinquedo. Olha, pensa bem, paz é melhor que guerra. Uma terceira coisa que a palavra de Deus parece nos mostrar aqui, e ela se divide em 3 coisas, está aqui nos versículos 4 até o versículo 7, né? É a partir da palavra alegria, a partir da palavra alegria que as crianças estão desenhando aí no quadro negro delas, que pode ser um quadro colorido da forma como você achar melhor, tá bom, criança? Dos versículos 4 a 7, Paulo nos dá uma outra forma de exortação. Veja só, Paulo faz 3 coisas nessa passagem. Paulo instrui, solicita e exorta. Uma instrução, uma solicitação e uma exortação. A instrução é que eles permaneçam firmes no Senhor. A solicitação é que haja paz entre a Evódia e a Sintique, bem como todos os cooperadores lá da igreja de Filipos. E a terceira é uma exortação. Então, solicitação, instrução e exortação, né? Em ordem: instrução, solicitação e exortação. Por que exortação, pastor? Por conta da forma como Paulo escreveu essas palavras. Ele diz, já num tom de ordem: alegrai-vos. Isso é uma ordem. Isso não é um pedido, isso não é uma súplica, isso é uma exortação. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E aí Paulo fala de uma moderação que precisa ser conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. E também Paulo fala de uma satisfação, de um contentamento, porque Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você percebe essa exortação de Paulo à igreja de Filipos, para que ela fosse contente, para que ela fosse uma igreja satisfeita? Eu vou dividir essa ideia de contentamento, de satisfação, em 3 formas, tá bom? Alegria, moderação e satisfação. Alegria, moderação e satisfação estão dentro dessa terceira divisão de Paulo, que é essa instrução, né, para que existisse a alegria, o contentamento e a satisfação. Quando Paulo fala de alegria, não só aqui nessa passagem, mas em outras passagens também, Paulo dá uma ênfase no que é verdadeiramente a alegria no Senhor. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12, nós temos um pouquinho desse ideal. Veja só: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, e aí vem a forma: regozijai-vos na esperança. Qual era a alegria que Paulo queria que os filipenses tivessem? A alegria da esperança. A alegria da esperança. Meus irmãos, quando não há esperança, é muito difícil manter a alegria, porque em termos de ideal, quando nós esperamos, quando nós aguardamos, nós sempre aguardamos alguma coisa que seja uma bênção, que seja alguma coisa que nos fará felizes, bem-aventurados. Então a esperança é sempre base para a alegria.
Alegrai-vos no Senhor quer dizer também esperai no Senhor. Espera no Senhor. Os dias são difíceis, mas a palavra é: a esperança pode te dar alegria. Se você não perder a esperança, se você aguardar no Senhor, você verá a mão poderosa do Senhor. Se você desesperar do Senhor, até quando o Senhor operar, você não perceberá que foi o Senhor que operou. Você vai achar que foi o acaso. A esperança nos deixa focados nas mãos, nas obras, no coração, na mente do Senhor. Por isso que Paulo insiste com os filipenses. Eles precisam disso. Eles precisam dessa alegria. Então, mesmo em meios difíceis, a alegria é fundamental. Alegrai-vos no Senhor. É a primeira coisa desse ambiente de contentamento que está aqui nessa passagem. A segunda coisa é: seja a vossa moderação conhecida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que será que essa palavra moderação quer dizer? Tiago nos ajuda. A Bíblia sempre explicando, a própria Bíblia, né, que é a melhor maneira de compreender um texto bíblico. Tiago ajuda. O que era a moderação que os filipenses deveriam expressar para que todos conhecessem? Tiago, capítulo 5, versículos 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe o que é moderação, meus irmãos? Nesse caso, amabilidade, amor cristão, paciência. Tiago usa o exemplo do lavrador. Ele ara a terra, ele planta a semente e não resolve ele ir no outro dia para saber se a plantinha já cresceu. Ele deve descansar, modere a ansiedade, descanse no Senhor, ser paciente nas promessas, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor, não andeis ansiosos. Então essa é uma linha importante para pensar. Como é que nós desenvolvemos o contentamento? Vivendo de maneira moderada, vivendo de maneira a crer, o meu Senhor está governando todo este mundo e este tempo. E uma terceira coisa, então já começa no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. E isso nos remete às palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 até o versículo 34, ele diz assim: olhem para os lírios do campo, estão vestidos, não é? Foi meu pai que fez, foi meu pai que os vestiu. Olhem para os pássaros, eles também têm a penugem, de maneira que eles estejam confortáveis com a temperatura que necessitam, não tem? Tem, foi meu pai que fez isso. Pois bem, vocês sabiam que vocês são muito mais importantes que o trigo e que o pássaro? Vocês têm dúvidas sobre a provisão? Não andem ansiosos. Sabe, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma chave. Se essa chave for virada, se esse clique for clicado, se essa ficha cair na nossa cabeça, nós vamos descansar no Senhor com contentamento. O autor aos Hebreus também diz isso: contentai-vos com o que tendes. Meus queridos irmãos e irmãs, incluindo as nossas crianças, o Senhor Jesus Cristo sempre nos instruiu a isso, nos instruiu a andarmos segundo os seus cuidados. Eu quero revisitar as 3 ideias dessa meditação, primeiramente com as crianças e depois com os adultos. Queridas crianças, vocês conseguiram escrever aí no quadro colorido as 3 palavras? A primeira é uma instrução, firmeza. Uma instrução. Permaneça firme, tá bom? Firme no Senhor, criança. A segunda não é exatamente uma instrução, mas é uma solicitação. Precisa ter comunhão, precisa ter paz, criança. Você precisa ter isso dentro da sua casa, tá bom? Com seus irmãos, com seus familiares, com seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó. E a terceira é uma exortação. Viva satisfeito,
viva contente, viva alegre. A criança, tenho certeza, entendeu. O ideal cristão para a nossa realidade é firmeza, paz e alegria. Era o que Paulo queria aos filipenses. A criança já desenhou, vai deixar esse quadro muito lindo, vai ficar lá no seu banheiro, vai ficar lá no seu quarto, vai ficar em algum lugar que você vai ver, e se você quiser, isso pode ser luz para os seus caminhos por muito tempo. Agora nós adultos, vamos pensar rapidamente nisso. Meus irmãos, são tempos tão difíceis que às vezes é melhor ficar quieto, não é? Às vezes é melhor cada um guardar para si o que pensa até mesmo acerca das coisas de Deus. Este mundo precisa ouvir que nós estamos firmes no Senhor. Este mundo precisa saber que existe um povo nessa terra que pode ser assolado por epidemia, pandemia, que pode ser assolado por perseguição, como os filipenses estavam sendo. Eles permanecem firmes no Senhor. Nós somos açoitados como vento que bate numa pequena embarcação no mar o tempo inteiro. A igreja, apesar de linda e maravilhosa, como noiva de Cristo, sempre foi alvo de ataques de todos os lados. Mas o nosso ideal de vida não é viver de maneira contenciosa ou de maneira a contender com todos os nossos opositores. Nós não somos debatedores com as nossas culturas, nós somos pregadores. Nós anunciamos ao mundo a nossa firmeza ao Senhor. Como é que nós podemos demonstrar nossa firmeza ao Senhor? Primeiramente, adorando-o na beleza da sua santidade. Então nós cristãos vamos ao culto quando podemos, obviamente, não agora, mas quando podemos, vamos ao culto. Nós cristãos oramos ao Senhor constantemente. Nós cristãos lemos a palavra do Senhor. Nós cristãos, quando podemos, abrimos a nossa boca para que da nossa boca flua rios de vida, água em abundância, porque é isso que somos. O Senhor fortalece-nos para que permaneçamos firmes. Se você, em algum momento, se descuidou e não está firme no Senhor, volte imediatamente, eu te peço. Volte aos caminhos do Senhor. Se você permanece firme no Senhor, saiba que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, a maneira de permanecermos firmes no Senhor é cultuando ao Senhor e testemunhando do Senhor. Cultuando ao Senhor é vertical, testemunhando do Senhor é horizontal. Nós vivemos ao Senhor e pelo Senhor. Essa é a nossa forma de demonstrar a firmeza da nossa fé. Uma segunda coisa, meus irmãos, nós precisamos buscar a paz de todas as formas, de todas as maneiras. A paz precisa ser um ideal para nós. Então, obviamente, nós estamos aqui no ambiente de Igreja Presbiteriana da Lapa, nós somos uma igreja que vive em paz, aparentemente estamos em paz, mas nós também comunicamos com pessoas que vão ouvir essa exposição, talvez daqui a muitos anos, 5, 10, 15 anos, e talvez assistam essa exposição bíblica em meio a guerras particulares, em meio à guerra de cônjuge. Tem muito marido e esposa que perdeu a alegria do casamento, porque vive a competir dentro de casa, e perdeu, já não consegue mais nem lembrar de quando foi feliz. Às vezes, passam-se anos assim. Nós também temos situações familiares entre irmãos e irmãs, mas nós temos tantas divisões na igreja de Cristo, meus irmãos. A palavra de Deus parece ser, pensem de maneira concorde no Senhor, pense no Senhor primeiro. Pensemos no Senhor primeiro, meus irmãos. Então, enquanto Igreja Presbiteriana da Lapa, pensemos no Senhor primeiro. E se em algum momento houver alguma divisão entre nós, que ela possa ser reparada por nossa fé no Senhor. E que no Senhor nós estejamos unidos, porque era isso que Paulo queria a igreja de Filipos, e é isso que a palavra de Deus quer a nós hoje. E uma terceira coisa, meus irmãos, não é tempo para reclamação, não é tempo para murmúrios, não é tempo para insatisfações, não é tempo para rixas, não é tempo para desgosto para com Deus, não é tempo para tristezas, angústias na nossa relação com o Senhor. Nós somos chamados a viver com a bem-aventurança como um privilégio. Então, por mais que os tempos sejam difíceis, ontem, 20 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Felicidade. Até o mundo fala de felicidade. Mesmo que procure felicidade nas coisas,
mesmo que o mais feliz, teoricamente, é o bem-sucedido, o mais feliz é o que tem uma pessoa para amar, o mais feliz é o que tem um trabalho. Esses são contextos e conceitos do mundo, mas o nosso conceito de felicidade é o Senhor Jesus Cristo. O nosso conceito de felicidade é a nossa vida com Deus. Então, você pode estar angustiado, estar triste com muitas situações aí, mas a sua vida no Senhor tem que ser uma vida alegre. Não pode ser diferente. Senão, Paulo teria dito de outra forma aos filipenses. E ele diz em forma de exortação: você precisa ser alegre no Senhor. Eu quero transmitir isso dessa forma para você, nesse dia. Recapitule comigo. Firmeza, paz e alegria, sempre no Senhor. Que Deus nos ajude com este ideal para esta realidade que estamos vivendo. Um dia, quando Jesus falou com os 2 discípulos, lá em Emaús, ele disse: olha, vocês precisam revisitar as Escrituras, vocês precisam saber que as Escrituras falam de mim, porque eles estavam abatidos, eles não estavam permanecendo naquela fé, eles estavam dissociados dos discípulos, e eles só estavam tristes e abatidos andando para Emaús. Mas o Senhor Jesus diz: vocês têm que olhar para as Escrituras falam de mim, e as Escrituras falam que essa guerra não foi perdida, essa guerra foi vencida. Os discípulos achavam que a guerra estava perdida. Você não viu sobre o varão galileu, que dizia que era poderoso em obras? Morreu, Jesus mostrou, não morreu, está vivo. Permaneçam firmes, porque Jesus está vivo. Eles estavam possivelmente imaginando: agora seremos mortos, agora não resta mais nenhuma solução para nenhum de nós. O Senhor Jesus disse que aqueles que tivessem paz com Deus, sempre teriam inimizades no mundo, mas viveriam para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Quando eles entenderam isso, eles voltaram para Jerusalém, para junto dos discípulos. E se eles estavam completamente abatidos e querendo se esconder em alguma cidadezinha para longe de Jerusalém, assim que o Senhor Jesus partiu o pão, o seu coração se reacendeu. E então eles disseram: porventura o nosso coração não acendeu, porventura nós não vivemos de volta quando vimos aquelas mãos partindo o pão? E então eles voltaram dando glória a Deus. Que a nossa vida, apesar dos dias difíceis, possa estar dentro do ideal de Deus.